Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento formativo. Hoje já estamos na reunião 7, né? Olha como que passou rapidinho. O tema que nós vamos trabalhar hoje é recomposição da aprendizagem e formas de comunicação, tá? Então, antes de iniciarmos com o roteiro, eu trouxe uma música para a gente ouvir, para a gente acalmar o coração, né? Quem está chegando agora ou acabou de chegar do serviço, quem ainda está trabalhando, para a gente dar aquela respirada, refletir um pouquinho e partir aí para os nossos estudos, tá? Enquanto a gente vai ouvindo aqui a música, eu vou buscar os colegas que não chegaram ainda. Acho bem legal essa música, vai correndinho lá. Sinta o coração pulsar no amanhecer, no pôr do sol, ou sob a luz do luar. Abra a mente, abra o coração, com a luz sinta a emoção. A vida que floresce vibra com o ar. No brilho do sol, a vida pulsa em paixão. Abelhas das flores, aromas no ar. Sentimentos em ebulição, nos jardins da vida, renovação. Abra a mente e o coração, deixa a luz invadir e sinta a emoção. O sol, as flores, os amores, os cheiros, os sabores, as cores. Sinta a luz do amanhecer, o ar do pôr do sol. Entre o passado e o futuro, deixa a luz do sol entrar. Na vida é tempo de saber viver. Abre a mente e o coração, deixa a luz invadir e sinta a emoção. O sol, as flores, os amores, os cheiros, os sabores e as cores. Sinta a luz do amanhecer, o ar do pôr do sol. Entre o passado e o futuro, deixa a luz do sol entrar. Na vida é tempo de saber viver. Abre a mente e o coração, deixa a luz invadir e sinta a emoção. O sol, as flores, os amores, os cheiros, os sabores e as cores. Sinta a luz do amanhecer. Olá, pessoal, boa noite. Para quem eu não cumprimentei ainda, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento formativo. Já conheciam essa música, Luz na Vida? Vamos deixar entrar essa luz, né? Essa esperança, essa vontade de viver a cada dia, porque mesmo quando nós não temos nada para agradecer, nós temos muito a agradecer, né? Só por levantarmos de manhã, estarmos bem com saúde aqui, né? Meio frio, meio encarangado, mas tudo certo, né? Trabalhando, estudando para melhorar cada vez mais. E aqui, pessoal, vem aquela informação importantíssima que nós não podemos esquecer. Quem poderia ler a instrução normativa que garante a nós o direito de formação e serviço com qualidade? Eu leio, prof.
Pedagogo, conforme a Instrução Normativa 001 de 2025, DEDUC-SED, no item 18.3, os pedagogos curticistas do grupo de estudo Formadores em Ação têm direito a: independente da carga horária de trabalho semanal, deverá ser destinado em local de trabalho 1 hora e 40 minutos, hora relógio, para a realização das atividades previstas no do grupo de estudo. Você deve informar a direção o horário do grupo de estudos e deixar visível em edital na sala dos professores para evitar interrupções. Organize um local onde você, pedagogo, tenha condições de participar com qualidade dos encontros. O pedagogo é aquele que procura conjugar a teoria e a prática a partir de sua própria ação. E nessa produção específica da relação teoria e prática, em educação, que se origina, se cria, se reinventa e se renova a pedagogia. Jean Roussay. Isso mesmo, muito obrigada, Nilce. E aqui, né, o outro recado que não pode faltar para nós. Estar presente é importante, mas participar é essencial. Para que sua participação no GE seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme previsto no manual do cursista. E aí, né, uma sugestão aí que o acesso seja feito pelo computador, preferencialmente. Objetivo da reunião. No encontro anterior, organizamos um acompanhamento de hora-atividade com foco na participação e interação dos estudantes. O objetivo do encontro de hoje é organizar o acompanhamento da atividade com foco nas formas de comunicação. Importante esse tema, né? A comunicação, ela é essencial. Na nossa agenda, nós temos o acolhimento, vamos falar um pouco da nossa experiência para início de conversa, vamos fundamentar nossa prática, desenvolver a atividade do em ação e o compartilhamento, e para finalizar, né, queremos te ouvir, o formulário que vocês vão preencher e a síntese da reunião. Acolhimento. Pedagogo, vamos observar a imagem. O que nós conseguimos ver nessa imagem? Agora vamos pensar. Imagine que a aprendizagem funcione como uma travessia de uma ponte. Conforme a imagem, de um lado, o estudante, do outro, o professor, que já conhece o caminho. Nessa jornada, a ponte pode ter obstáculos e o papel do professor é guiar, indicando o caminho para que o estudante consiga chegar ao outro lado. Pedagogo. Como o professor deve orientar o estudante nessa jornada para garantir que ele chegue ao outro lado com sucesso? Quem gostaria de responder essa perguntinha? Nilce, convida um colega ou uma colega para ler para nós? A Poliane. Oi, boa noite. Prof, você falou para ler, mas é para responder, né? É, para responder, desculpa, falei errado. Então, quando você colocou a imagem ali, eu estava observando, assim, o nosso papel, na verdade, né? Nem pensei na pergunta, a imagem me chamou muita atenção no sentido do quanto nós somos importante para cada estudante, do quanto eles confiam na gente ali. E os obstáculos dentro de uma sala de aula são muitos, porque cada aluno tem o seu tempo, o seu jeito de aprender, como nós vimos até mesmo e conversamos um pouco mais, acho que foi na aula anterior ou na retrasada, não me recordo agora, mas nós vimos, e realmente é bem isso. Eu sempre passo para os meus professores, quando a gente está conversando na hora atividade, na semana de estudo e planejamento, que dentro da sala de aula nós temos vida, e cada vida ali é diferente. Eu falo para eles, pensa sempre no teu papel de aluno quando você estudava, como você aprendia.
como você gostava que o seu professor te ensinava. E ali o professor precisa encorajar o aluno não está vendo, mas ele confia plenamente no que o professor está passando para ele, e o que o professor está passando para ele é o certo. Muitas vezes os alunos teimam até com os pais em relação a isso, principalmente os menores, né? Eu também trabalho nas duas realidades, porque o que o professor fala em sala de aula é lei, né? Brigam com os pais, isso os menores. Por quê? Porque o professor falou, está falado. E já os maiores, o professor está ali para ensinar e guiar o aluno, mesmo com as dificuldades que ele vai enfrentar, para ele não desistir. Isso mesmo. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? Como guiar essas crianças, né? Então, é importante que a gente compreenda que por meio da metáfora da travessia da ponte, né? Que assim também acontece, né? Com o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Nós sabemos que todo professor espera que o que ele ensina a seus alunos na sala de aula seja útil. O professor sabe o objetivo que ele precisa atingir, sabe o que o estudante precisa fazer para chegar ao outro lado, sabe onde ele deve pisar, onde ele deve ancorar, né? Onde ele deve dar o passo mais curto ou mais longo ali, para não pisar, por exemplo, naquela tábua lá que está quebrada, né? Então, o professor, ele sabe essa condução. Porém, ele precisa ter o quê para que isso aconteça, para atingir esse sucesso? Ele precisa ter uma comunicação assertiva, ele precisa saber conduzir esse aluno, né? Ele precisa... Opa! Não sei porque que passou lá, né? Então, ele precisa ter os comandos claros e assertivos, né? Usar estratégias para indicar esse caminho de forma assertiva. Dani? Boa noite, professora, boa noite a todos. Prof, assim, eu gostaria de colocar uma questão, assim, que eu achei até que a Poliana comentou, ela falou dessa questão individual, onde nós erramos muitas vezes, nós acharmos que todos os alunos aprendem da mesma maneira, né? Quando eu reparei, assim, e fiquei refletindo sobre a imagem, eu cheguei justamente a essa conclusão, né? Que se eu for orientar esse aluno como passar essa ponte, cada aluno vai interpretar de uma maneira, cada aluno vai ter essa aprendizagem de uma maneira diferente. Então, assim, eu acho que, né, é o que falta muitas vezes, eu vejo muito enquanto pedagoga, principalmente quando eu estou orientando os meus professores, referente agora ao SAEB, é justamente isso, sabe? Eu acho que a gente ter esse olhar mais individual para os meus alunos, porque nem todos aprendem da mesma maneira. Claro, a gente também tem que ser ciente que em uma aula, 2, 3, eu não vou conseguir atingir todos, mas é justamente esse, mediar de maneiras diferentes, fazer caminhos diferentes, utilizar metodologias diferentes, para quê? Para que eu consiga agregar todos esses meus alunos, para orientar esses meus alunos, né? Porque eu digo assim, não adianta eu trabalhar sempre da mesma forma, que nem todos aqueles alunos vão aprender. E às vezes a gente se torna chato enquanto pedagoga, né? Por quê? Porque às vezes a gente bate na mesma tecla, mas eu coloco justamente isso, a questão da individualidade, de eu poder trabalhar metodologicamente de maneira diferente com esses meus alunos. Eu acho que aí a gente vai conseguir esse sucesso, sabe? Vai conseguir realmente gerar uma aprendizagem significativa. Perfeito, Dani, isso mesmo, né? A gente precisa pensar que os alunos não aprendem da mesma forma e existem também formas diferentes de absorver essa comunicação que o professor faz, né? Alguns entendem termos mais técnicos, outros não, precisam, né, que o professor contextualize determinada palavra com algo da realidade dele para que ele consiga absorver. Então, tem todo sentido, sim, o que vocês falaram, né? E aí, a gente vem para a nossa experiência. Você gostaria de ler para nós, Dani? Opa, desculpa, fiquei falando o microfone fechado, desculpa. Nossa experiência. Ensinar requer conhecimentos, habilidades e atitudes. Uma grande habilidade que o educador necessita é a de se comunicar efetivamente e só o diálogo comunica. Freire, 1967.
Deste modo, conhecimento e comunicação estão diretamente relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Por isso, além do conteúdo, é preciso considerar os fatores que permeiam uma boa comunicação. Entendemos que ensinar é comunicar conhecimento. Então, como comunicar? Perfeito. Então, até esse momento, durante essa jornada, né, nós discutimos aspectos que são cruciais sobre o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, nós discutimos sobre o planejamento, as metodologias, estratégias e recursos educacionais. Falamos também sobre a gestão do tempo, os diferentes tempos, né, de uma aula. Falamos da participação e interação, aprendizagem significativa, valorização dos conhecimentos prévios dos nossos estudantes, né? E também a importância do engajamento para a aprendizagem. No entanto, gente, todos esses elementos serão organizados em vão se a nossa comunicação na aula não for clara e assertiva, né? A mensagem, ela precisa chegar ao nosso estudante de forma eficaz para auxiliá-los a realizar essa travessia, né, da aprendizagem ali. A comunicação, ela é desafiadora em todos os espaços onde ocorrem as interações sociais. E na sala de aula não é diferente, né? O modelo comunicativo adotado pelo professor faz parte da sua praxis educativa e, consequentemente, interfere onde? Na aprendizagem das nossas crianças, né? Por exemplo, eu tive um professor que ele falava assim, cala a boca, ou diminuía a criança. Eu vou dar um exemplo bem triste para vocês que aconteceu. Há tempos idos, uma aluna perfeita, gente, pensa na aluna perfeita, nós tínhamos a estudante maravilhosa. Ela tinha uma desenvoltura para falar, para ajudar os colegas, na apresentação de trabalho ela era nota 1000. E ela sabia mexer, montar slides, ela falava muito bem, ela parecia uma repórter, sabe? E aí, numa dessas apresentações, ela estava muito feliz e tal, daí o professor falou para ela que ela não era tudo isso, que ela estava se achando demais, que ela tinha que baixar a bola. Gente, do nada aquela criança começou a tirar nota baixa, era a melhor aluna nas avaliações externas, ela começou a regredir, ela ficava direto triste, faltava na escola, e eu pensando o que aconteceu com a Natália, Conversava com ela, ela falava que não era nada, que era impressão minha, porque ela era muito discreta. E um dia, eu fiz um questionário com eles, né? E aí eu fui falando com ela e adulando, até que ela me contou que o professor tinha dito e que ela não se sentia mais bem em ir para a escola, que ela não tinha mais vontade de estudar. Olha para vocês verem uma fala, gente. Eu falei para ela, falei assim, Natália, o professor te adora, foi uma fala infeliz entre 1000 falas assertivas que ele teve contigo. Não leva isso para o teu coração e tal. Ela falava assim, Ana, as minhas amigas falam a mesma coisa, mas eu não consigo, né? Então, olha só, falou 1 milhão de coisas bonitas para a menina, uma coisa que ele falou que magoou foi o que ficou no coração, né? E agora eu tenho uma perguntinha para todo mundo. Pedagogo, quais os desafios você observa na condução das aulas em sua escola em relação às formas de comunicação? Eu vou pedir para a Dani convidar uma pessoa para responder para nós oralmente e todo mundo vai responder essa perguntinha aqui no chat, combinado? Espera aí que eu só vou olhar todo mundo aqui, só um pouquinho, deixa aparecer para mim. Pode ser a Fernanda? Oi, Fernanda, pode sim. Seja bem-vinda, Fernanda. Oi, prof. Olá. Quais os desafios? Eu acho que como uma comunicação clara, né, objetiva, às vezes falta, principalmente em relação ao esclarecimento sobre os objetivos daquela aula. Também eu percebo muito a questão de ouvir o aluno, né? Também, comunicação não é uma via de duas mãos, né? Então, também ouvir o aluno, partir do conhecimento que ele tem, os conhecimentos prévios, né? Que
o aluno tem em relação àquele conteúdo, eu vejo que é algo que é difícil, e muitos professores não fazem isso, né? Então, eu acho que é assim, em relação a isso, a ouvir o aluno e também de deixar mais claro, né? Claro e objetivo, qual é o objetivo daquela aula, o que o professor quer com aquilo, né? E, melhorar um pouco essa comunicação. Eu acho que seria isso. Perfeito. Nós temos contribuições aqui no chat, como, por exemplo, ter uma linguagem clara e objetiva, né? Nossa, são muitas as expectativas, as experiências e o jeito de ser de cada um. A Marlene também colocou que, infelizmente, o professor que chega com a chave na mão não está preparado para dar e ouvir o conhecimento que o aluno tem a nos transmitir. Na EJA, temos que ter muito cuidado para não tratarmos os estudantes de forma infantilizada. O trato deve ser em consideração que eles são adultos, com certeza, né? A Andressa também colocou que o maior desafio é o desinteresse dos estudantes. Tudo para eles é mais legal do que a escola. Os outros desafios podem ser trabalhados, pois tenho observado que os professores sempre estão buscando melhorar sua prática docente. Ótimo, clareza nos objetivos, falta de comunicação clara e objetiva, ouvir o que o aluno tem a dizer, sua dificuldade, explicação mais assertivas. Acho que é comunicação mais assertiva. Expectativa do aluno é grande para um trabalho com tempo limitado. Perfeito, pessoal. Então, a gente tem algumas situações que precisamos ainda superar em relação à comunicação, né? Como no caso desse exemplo que eu dei para vocês. Porém, a gente tem, né, todas as chances de analisar, refletir sobre o assunto e ajudar o nosso professor ali no momento da comunicação. Aí nós temos o para início de conversa. Comunicação é fazer chegar. Mas o que seria uma forma de comunicação assertiva e eficaz durante as aulas? Quem poderia responder para mim? O que seria uma forma de comunicação assertiva e eficaz durante as aulas? Posso Vânia? responder? Eu penso que a comunicação assertiva, ela passa primeiro pelo vínculo. Eu acho que não tem como uma comunicação, se tratando de educação, né? Quando nós estamos falando assim, eu acho que os melhores professores, ou até nós mesmos, enquanto pedagogos, enquanto a equipe, ela não cria um vínculo com a gente, não se identifica de alguma forma com os ideais ou com a forma que a gente conduz, né? Lógico que nem todos vão pensar igual a nós, mas o respeito com o que nós tratamos também, acho que o vínculo, respeito, eu acho que isso permeia muito a questão da comunicação. A gente pode estudar, e acredito que hoje o encontro tem essa proposta de teorias a respeito sobre a comunicação. Tem professores que têm uma bagagem e vai ter uma experiência melhor de lidar com a gestão da sala, com essa comunicação também, mas se ele não tiver o respeito e se ele não criar vínculo com seus alunos, o aprendizado, eu acredito que vai ter muitas falhas, não vai chegar. Perfeito, Vânia, é isso mesmo, né? Criar o vínculo, ter comandos claros, checagem da aprendizagem, né? E aquela retomada para ver se o aluno entendeu. Porque eu posso preparar a melhor aula do universo, mas se a comunicação não chegar de forma correta ao meu estudante, a metodologia ela não vai trabalhar por si só. Né? Então, é preciso que o nosso estudante entenda o que é para ele fazer, entenda o comando. Luciana? Oi, então, a respeito da comunicação, quando a professora
E os meus cachorros latiram aqui. Quando a professora falava a questão da afetividade, né? Isso é essencial, o vínculo é essencial. Mas uma coisa que a gente não pode exagerar, e eu vejo em algumas situações, é o extremo no pronome de tratamento. Às vezes um rapaz assim, uma moça, meu amorzinho, meu benzinho, sabe? Eu acho que esses extremos, eles são tão perigosos, porque a gente tem que tratar de forma adequada, meu aluno, você, pelo nome, mas tudo isso que é muito assim, parece um exagero, parece um fingimento até, né? Quando eu digo aqui em casa, se eu chamo de amorzinho, saio correndo, né? Então, mas na escola é inadequado, eu penso, sabe? Às vezes as pedagogas, assim, os rapazes barbudos, ai, meu amorzinho, vem aqui, soa até mal, sabe? Não só pedagogos, eu digo os professores também, né? Porque não dá certo. Perfeito, ótima colocação, né? Cada um no seu quadrado, como dizem por aí, né? Mas olha só, pessoal, então nós temos a rubrica, né, que nos ajuda a delinear essa questão que é, né, essa rubrica de observação. Nós já conhecemos a rubrica, a gente vem trabalhando com ela tem um tempo, e aqui nela tem, então, a frente, né, que é as formas de comunicação. Essa rubrica, ela nos ajuda a entender o que é preciso fazer para que a comunicação seja, de fato, assertiva dentro ali, né, de uma aula, do planejado para colocar em prática aquela aula. Então, a frente é a forma de comunicação, critério, organização e didática e planejamento, olha só. E para o professor conseguir chegar ao nível máximo dessa observação, com a utilização dessa rubrica, dentro dessa, né, desse critério, ele precisa dar comandos claros aos estudantes em cada momento da aula, orientando-os sobre a gestão de tempo e certificando-se de que compreenderam, e realizar, né, a retomada final dos assuntos discutidos. Para que a comunicação seja, então, eficiente e informativa, ou assertiva, né? Então, tem que acontecer o que está aqui no nível máximo da rubrica, que é o nível 4, certo? Eu coloquei o link para vocês da rubrica ali, no chat. E agora, fundamentando a prática, quem poderia ler, por favor? Posso ler, prof? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Sheila. Obrigada. Tá bom, fundamentando a prática. A comunicação é essencial para a aprendizagem, porque permite a troca de informações, a construção de significados, a colaboração entre alunos e professores e a promoção de um ambiente de aprendizado mais engajador e eficaz. Uma comunicação eficaz facilita a compreensão dos conteúdos, a resolução de dúvidas e o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas. A aula pode ser encaminhada de diferentes maneiras. Entretanto, para que a recomposição das aprendizagens aconteça, as informações devem ser transformadas em aprendizagem por meio de comandos claros, checagem da aprendizagem e retomada, avaliações rápidas. Isso mesmo. Então, quando nós compreendemos a importância e o cuidado que devemos ter com as formas de comunicação, né, durante uma aula, nós estamos tendo zelo por todo o processo de ensino e a aprendizagem que está sendo desenvolvida ali, né? De nada adianta nós termos um excelente planejamento, selecionarmos as melhores metodologias, né? Apresentarmos uma variedade de recursos educacionais, que pode ser digitais ou não, se no momento da transposição didática, de fato, a comunicação não for assertiva, né? Se eu não usar aquela comunicação que é adequada. E a rubrica de observação da recomposição nos dá alguns indicativos de como uma comunicação na aula, ela precisa acontecer, né? Então, utilizando ali, a rubrica, nós podemos ver, né, ali como
a comunicação na aula pode ser desenvolvida pelo professor. E a gente vai, então, agora discutir cada um, né, dessas formas aqui de utilização da comunicação de forma assertiva, que são os comandos claros, a checagem da aprendizagem e a retomada, tá? E aí a gente vem aqui, comunicação e aprendizagem nos comandos claros. Quem poderia ler para nós? Alguém que não tenha lido ainda? Posso ler? Tá ótimo. Comunicação e aprendizagem. Comandos claros. A linguagem materializada na voz, fala, expressões, é a faculdade que permite ao ser humano se comunicar, logo se relacionar. Este fato possibilita o diálogo, a compreensão e a expressão, e no contexto da educação, o processo de ensino-aprendizagem. O professor deve usar as diferentes formas de linguagem de modo intencional, considerando o contexto da mensagem, o cenário e as circunstâncias que moldam a mensagem, o objetivo de aprendizagem, o resultado desejado ou meta da comunicação, canal da mensagem, o meio através do qual a mensagem é transmitida, e vocabulário, as palavras e frases usadas para transmitir a mensagem. Perfeito. Então, olha só, pessoal, é importante destacar que em uma aula, né, os comandos claros, eles não dizem respeito apenas à linguagem verbal, mas todas as formas de linguagem que serão desenvolvidas ao longo da aula, sejam elas no caráter verbal, visual, digital, né, ou outras. Para cada tipo de linguagem que será utilizada na aula, deve-se ter clareza da intencionalidade pedagógica, a palavrinha mágica, né? Intencionalidade, assim como a clareza dos comandos sobre as formas que serão desenvolvidas pelos estudantes. E o que a gente precisa, então, compreender ali, considerar nesse processo. Então, o contexto da mensagem, né? Qual é a turma para a qual será lecionada essa aula, qual é o nível de aprendizagem dessa turma, e isso tem que estar ali, claro, para mim, né, dentro desse contexto da mensagem. O objetivo da aprendizagem é pensar qual é o objetivo dessa aula, qual descritor eu vou trabalhar, qual processo cognitivo, o verbo desse objetivo e ou descritor desenvolve. Eu preciso ter claro o que eu quero com essa aula, qual é o meu objetivo. O canal da mensagem são quais tipos de linguagem serão usadas na aula. Se eu vou usar mais a linguagem visual, mais a linguagem escrita, verbal, digital, né? E o vocabulário. Preciso saber qual o nível de vocabulário exigido para alcançar o objetivo da aula, né? Então, utilizar essas perguntas é importante, né? Pensar nesses questionamentos antes de ir para a sala de aula. Como vocês disseram, ó, a gente tem uma turma de EJA, a gente tem que cuidar com a fala infantilizada, os alunos acabam não gostando, né? Ou sentem aquela ação como íntima demais, né? O que pode até dar ali problemas para a gente enquanto profissional. Então, olha a importância da linguagem. Então, a gente viu cada uma delas, cada tipo de comunicação e o que a gente precisa fazer, né? Pensar, refletir sobre. Instrução direta. Quem poderia ler para nós instrução direta? Eu leio. Independente. Obrigada. Pode? Independente da metodologia adotada, o professor deve declarar explicitamente o que espera que os alunos aprendam, instrução direta, para que essa aprendizagem seja duradoura e não apenas de curto prazo. A instrução precisa ocorrer na zona do desenvolvimento proximal, conectando novas informações ao conhecimento prévio do estudante para que ele realmente compreenda o que aprendeu. A instrução direta envolve interatividade entre professor e alunos e pode ser operacionalizada das seguintes formas: construção progressiva do conhecimento, construindo conhecimento passo a passo, métodos
mnemônicos, nunca sei ler esse troço, usando técnicas para ajudar a memória. E o modelar, a modelagem, fornecer modelos para orientar o raciocínio. Perfeito, muito obrigada, Rosana. Então, olha só, a gente precisa entender que quando o professor dá aos estudantes o comando da aula, ele precisa ter claro qual é o seu objetivo, a sua intencionalidade, como a gente já disse, né? E independente da estratégia de ensino ou da metodologia que ele vai aplicar lá na sala de aula, as instruções precisam ser diretas e elas precisam ser dadas a cada etapa. Por exemplo, se o professor chegar na sala de aula e disser assim, hoje nós vamos trabalhar com a metodologia rotação por estação. Ele não vai garantir que cada ação seja compreendida pelas crianças, ele tem que explicar cada etapa dessa metodologia, né? Ele tem que dizer, olha, vocês vão ser separados em grupos, cada grupo vai ficar numa estação, ao meu comando, quem está nessa mesa vai para essa, quem está nessa vai para essa, senão vira uma bagunça. A metodologia, ela sozinha, ela não vai fazer milagre se a comunicação do professor não for uma comunicação assertiva. E aí nós temos ali, né, a construção progressiva do conhecimento, como a Rosane leu para nós, né, é dividir o processo de aprendizagem em pequenos passos, como eu disse para vocês. Esse é o primeiro passo, esse é o segundo, esse é o terceiro, vai ter um comando entre uma estação e outra, que vai ser, deu o tempo, vocês vão ter que rodar, né? Os métodos mnemônicos que está escrito ali, né? Que a Rosana falou que engasga para ler e eu não, né, Rosana? Ali são as técnicas, estratégias usadas para ajudar na memória, né? Para facilitar a codificação, o armazenamento e a recuperação de informações. A modelar, ela fornece modelos explícitos para orientar o raciocínio que façam a ligação do concreto, né? Exemplos que você traz do dia a dia, né? Aquele momento que você relaciona ali com a prática, com o abstrato, que é o conceito que eu estou trazendo novo, com os procedimentos novos ali, né? E aí existem alguns pilares que também são importantes na condução das formas de comunicação durante uma aula, tá? Então, o primeiro pilar é a credibilidade, né? Estudar, conhecer, né? É o saber, o objeto específico da aula. O segundo pilar envolve as questões emocionais, né? Que é lá gerar conectividade, trazer, conectar o que eles já sabem com o que eu vou ensinar hoje, né? Que envolve também a imaginação, que instiga a curiosidade, a identificação, né? Os exemplos práticos que nós trazemos. E o terceiro pilar, que é o conhecimento que faz sentido para aquela criança. O que vai fazer sentido para essa turma? Né? Trazer desafios, justificar o aprendizado para a nossa criança. Ok? Então, vamos lá. Só é importante dizer, né, que o diálogo, ele aproxima o interlocutor, né, o que também reduz a interferência de elementos indesejáveis na comunicação, né? E esses elementos podem ser provenientes do modelo comunicativo que foi adotado, ou de fatores, né, ambientais, enfim, o que está acontecendo ao redor da nossa criança. E o feliz hábito de perguntar. Quem poderia ler para nós? Eu leio, prof. Ótimo, Marlene. Obrigada. É Marilene, prof. Marilene, perdão de novo, eu erro só toda vez, né? Fala, Mari. Mari, isso, Mari. O feliz hábito de perguntar. Retomada, avaliação. Professores que realizam atividades de revisão nas quais os alunos tentam relembrar o que aprenderam em aulas anteriores têm melhores resultados. Rediger et al., 2012. Fazer muitas perguntas durante as aulas promove melhores resultados na aprendizagem. Cotton, 1988. Há várias razões para isso.
No início da aula, ativar conhecimentos prévios, organização da memória. Durante a aula, engajar e avaliar o grau de compreensão dos estudantes. No final da aula, aprimoramento e checagem da aprendizagem. Então, isso mesmo, né? Esse perguntar aí, será que é qualquer pergunta? Né? A gente sabe que as perguntas, elas disparam, são disparadores de aprendizagem, porque elas ativam e direcionam o nosso pensamento e também da nossa criança de várias maneiras, né? E elas também são excelentes estratégias para checar a aprendizagem que foi adquirida ali dentro do nosso contexto, pelos nossos estudantes, né? E ela também nos ajuda dentro de uma perspectiva da avaliação formativa por meio, né, de atividades como pequenos testes, a elaboração de mapas conceituais, a explicação sobre o que lembram, né? E alguns estudos mostram que mostram que os professores que fazem muitas perguntas durante suas aulas, em geral, conseguem que seus alunos obtenham maiores resultados de aprendizagem, né? Então, geralmente, né, de pouca utilidade perguntar, alguém tem alguma dúvida? E prosseguir sem ninguém levantar a mão, né? Então, é melhor perguntar diretamente o que eles entenderam, né? Como explicariam isso em suas próprias palavras? Quais exemplos eles dariam? Porque dessa forma, a criança, ela vai ter que te dar uma resposta. Não vai ser suficiente o sim, o não, né? Todo mundo entendeu? Aí, metade da sala fica quieta, ou melhor, um aluno diz sim, e a gente dá sequência, né? Tendo ali como se todos tivessem entendido. E quando os alunos entendem que a sua participação será solicitada pelo professor ao longo da aula, eles tendem a prestar mais atenção, certo? Por exemplo, o de surpresa é uma técnica, né? Que você nunca sabe quem vai ser o próximo a ser chamado. Isso faz com que todos prestem bastante atenção, porque a qualquer momento a professora pode chamar o nome, não é verdade? Daí, olha lá. Primeiro, no início da aula, as perguntas, né? Para que elas vão servir? Para que os alunos ativem seus conhecimentos prévios relacionados ao que vão aprender e auxilia eles na organização da memória. Por exemplo, né? Será que as pirâmides egípcias foram mesmo construídas pelos alienígenas, né? É um exemplo que eu já trouxe para vocês de pergunta que eu trouxe e os alunos ficaram muito curiosos. Eles falaram que eles achavam, mas eles não tinham certeza da resposta, né? Segundo, durante a aula. Então, permitem que o professor avalie o grau de compreensão que os alunos estão alcançando e, a partir disso, ele pode tomar as medidas que são precisas, né? E também fornecer feedback ali para as crianças. E no final da aula, elas podem ser aplicadas como estratégias rápidas de checagem da aprendizagem, né? Que o aluno obteve ali com a sua aula, e faz também com que o professor já tenha um parâmetro de como ele vai planejar essas próximas aulas, né? Outro ponto importante é quando as crianças perguntam, elas conectam o lobo frontal com o lobo temporal, né? E liberam dopamina no organismo. Ao compreenderem as respostas, elas se sentem bem. O cérebro conserva melhor a informação, que provoca emoção, conecta ideias, né? Pesquisa e cria novas rotas neurais. Essas novas rotas ajudam o cérebro a pensar em novas perguntas. Então, a nível psicológico, aí, entendendo um pouquinho mais o nosso cérebro, as perguntas também, né, nos trazem benefícios aí. Alguém ergueu a mãozinha? Ah, Nilce, pode falar, Nilce. Então, partindo pela parte da neurociência, né, a importância do aluno fazer a tarefa de casa, né, porque igual eu explico sempre para os alunos, né, a memória da gente, ela guarda sempre no pré-frontal. Então, se ele não estuda de novo aquilo, ele acha que o nosso computador é um lixo, aquilo é lixo, então ele descarta, né, é igual aquele filme, né,
que passou aí das emoções, né? Então, é igualzinho aquilo lá. Se ele não utilizar de novo, o cérebro acha que aquilo lá não tem utilidade. E ele descarta. Então, a importância do aluno chegar em casa e rever o que ele aprendeu. Isso que eu converso com eles nesse sentido, né? Então, é muito importante isso. Esses dias eu estava vendo um cientista, ele é francês, e daí ele estuda sobre aprendizagem, né? Como a criança aprende. E ele colocou umas crianças dentro de como fala? Que lê o corpo inteiro e daí vê o cérebro, né? E daí ele ligou e daí mostrava as partes do cérebro da criança que fazia as tarefas, que reviam, e as crianças que não. Como ativa as partes, parecia as partes vermelhas, assim, onde ativava o cérebro, quando as crianças reviam o que eles tinham aprendido. Então, isso é muito importante que as pessoas estudem sobre isso, né? Como o nosso cérebro aprende. É muito legal. Perfeito, Nilce. E a gente viu um pouquinho disso aqui também, essas conexões neurais, como que elas acontecem, né? Eu tenho algo que eu relaciono com aquela informação. Então, ela vai se fortalecendo, ela vai se transformando em conhecimento, né? Muito bacana. Em ação. Agora, vamos construir uma pauta de acompanhamento de hora-atividade com foco nas formas de comunicação a partir de uma situação, problema e questão norteadora. Lembre-se de utilizar o que estudamos nesse encontro para enriquecer ainda mais esse momento formativo com seus professores. Então, vou dividir vocês em 3 salas temáticas. Cada grupo vai eleger um redator e um relator. Vocês vão acessar o modelo da pauta, assim como nós fizemos nos encontros anteriores. Também vão selecionar uma aula do RCO mais aulas de acordo com a escolha do grupo. Vão dialogar e organizar a pauta a partir das discussões do encontro e do que o grupo já realiza como boas práticas em sua escola. E eu vou passar para vocês um modelo, né? Um exemplo ali para vocês terem uma ideia de como realizar a atividade. Eu preciso que alguém leia aqui para nós a situação, problema e a questão norteadora que vão, né, nos orientar ali no desenvolvimento da atividade. Quem poderia ler? Posso ler. Ok, então. A questão norteadora, né? A situação, problema e situação, problema. Tá. Isso. Então, a situação, problema. Na escola, Caminhos do Saber, os pedagogos e professores têm percebido um desafio comum, apesar do planejamento cuidadoso da escola, de metodologias inovadoras e da dedicação em criar aulas engajadoras. Muitos alunos ainda demonstram dificuldades em compreender totalmente o conteúdo, seguir as instruções ou se sentir verdadeiramente conectados ao processo de aprendizagem. Há uma sensação de que, mesmo com todo esforço, algo se perde na transmissão do conhecimento. A professora Ana, com anos de experiência, preparou uma aula excelente sobre um tema complexo. Ela utilizou recursos visuais, atividades práticas e até mesmo um jogo interativo. No entanto, ao final, percebeu que alguns alunos ainda estavam confusos sobre os objetivos da aula e como deveriam realizar a tarefa ao final. Ao questioná-los, Ana percebeu que, embora suas explicações fossem tecnicamente corretas e detalhadas, a forma como foram comunicadas nem sempre era clara, acessível ou assertiva para todos os perfis de alunos presentes na sala. Questão norteadora. Como podemos estruturar um acompanhamento sistemático da hora-atividade dos professores que os auxilie a desenvolver formas de comunicação mais assertivas, clara e atinjam o objetivo de recompor a aprendizagem dos nossos estudantes?
Perfeito. Então, aqui no modelo, nós temos ali, né, a frente pedagógica, que é a formas de comunicação. O objetivo é desenvolver formas de comunicação eficazes na transposição didática das aulas. Esse é um exemplo que a Suzy trouxe para nós. Vocês vão organizar o de vocês, tá? A escutativa, ali nos questionamentos propositivos, ela trouxe o seguinte: professor, você compreende qual o contexto da turma? Grau de maturidade, vocabulário, nível de aprendizagem que estão? Os termos utilizados na aula são mais técnicos e abstratos? Me conte, como você planejou o passo a passo da aula? Como vai identificar os conhecimentos prévios da turma? Quais tipos de recurso e linguagens pretende utilizar em cada etapa da aula? Daí ela trouxe uma aula do LRCO com o descritor 24, reconhecer a representação algébrica de uma função do primeiro grau dado seu gráfico. Aqui, né, nos conteúdos que foram estudados no GE, é o conteúdo de hoje, então ela colocou comandos claros e instrução direta, e ela trouxe, então, fortalecimento da praxis pedagógico com várias sugestões que o professor pode colocar em prática para estar melhorando ali a questão da comunicação, tá? E aqui os combinados. O fortalecimento da praxis e os combinados, eu vou deixar que vocês visualizem nos grupos, tá? Eu vou colocar para nós aqui 3 salas temáticas. Eu vou deixar em ordem aleatória, e daí eu quero combinar com vocês que quem ficar na Meet principal vai apresentar para os demais o trabalho feito. Combinado? Pode ser? Porque daí eu não sei quem que vai ficar aqui no Meet principal, nem vocês sabem, que é o Meet que seleciona. E como está pedindo para um grupo compartilhar, daí a gente podia combinar assim, fica mais, eu acho que fica mais tranquilo. Pode ser? Para nos 3 pontinhos, esse comando tem algum, essa de criar sessões aí na Meet, tem uma curiosidade? A gente entra aqui nos 9 quadrinhos que tem do lado direito, na parte de baixo do Meet, mas é só quem está apresentando que consegue. Se você abrir uma Meet, você consegue. Daí vai aparecer salas temáticas. Legal. Daí tem um lugarzinho onde que eu clico e ele organiza a sala, a turma, em ordem aleatória. Então, ele que puxa vocês. Por exemplo... agora, ferramentas da reunião, né? Que legal, a gente tem medo de mexer, parece que apaga tudo. Qualquer hora criar uma, só para nós brincar, né, Sheila? Dá uma olhada lá, Luciana. Verdade, Lu. A Carolina colocou aqui para nós a informação que é só para quem tem uma conta premium. A gente normal não consegue. Então, nós somos seres humanos normais. Deixa eu organizar aqui, que agora eu saí e tirei tudo. Eita. Bota aí. Espera aí, deixa eu arrumar aqui. De novo, vou colocar na ordem aleatória. E aí, ainda bem que eu não falei, porque mudou tudo agora, ó. Na Meet principal vai ficar a Andressa, a Carolina, Edinalva, Fernanda, Gisley, Luciana. Tá? Os outros vão receber o convite para ir para as salas temáticas, tá? Eu vou abrir. Alguma dúvida em relação à atividade, pessoal? É igual da semana passada, no mesmo formato, mas hoje, né, com a frente que nós vimos, as formas de comunicação. Então, estou abrindo as salas. Eu vou parar o meu compartilhamento, minha apresentação aqui, para vocês poderem compartilhar, né, a tela aí e organizar. Quem ficou na Meet principal sabe que vocês que vão apresentar a atividade hoje, certo? Ok? Alguma dúvida aqui? Então, eu vou deixar vocês trabalhando. Fazer a cópia, prof? Oi? Não vai ter um arquivo para fazer a cópia? Tá tudo aqui no chat. Eu esqueci de falar. Tá? Tá tudo aqui.
Ó, acesse o modelo, tá tudo aqui. Eu vou ter que levar lá para os outros. Esqueci de falar que estava aqui. Deixa eu ir lá. Eu estou apresentando aqui o nosso, daí se vocês quiserem, daí eu vou escrevendo para vocês, tá bom? Vocês vão falando, eu vou escrevendo, tá? Mandar o link, Carol, que daí se a gente tiver que escrever alguma coisa, a gente se escreve também, uma boa, hein? Ótimo. Vou mandar já, só um pouquinho. Porque às vezes a gente está conversando, alguém vai pensando e já vai ajudando a escrever. Eu não sei vocês, mas eu estou tão ansiosa para o recesso. Com certeza. Quem não Bruna, tá, né? Quem não tá, Minha né? motivação é o recesso. Motivação ao recesso. Segunda-feira tem encontro? Não sei se tem ou não tem, né? Não? Ai, eu não sei se tem. Também não sei, tem Ó, que ver ali. eu já coloquei aqui, ó. Tá ali já para vocês quiserem abrir, daí dá para a gente ir editando todo mundo junto, tá bom? Isso, já abri. Vou colocar meu nome. Deixa eu pegar aqui um exemplo que ela pôs para gente. Objetivo, vou copiar lá do exemplo dela. O que vocês acham? Sim, pode ser. Aham. Ó, já copiei. Cada um pode escrever o seu nome ali. Eu e a Andressa já escrevemos. Luciana, podem ir escrevendo ali, daí fica melhor, né? Por gentileza, eu não estou conseguindo acessar o documento, até eu estou no celular e no computador, porque no celular eu tá. não consigo, tá? Se você, por exemplo, Eu quiser ponho, fazer Luciana, isso, teu. tá Põe. bom. Eu estou aqui na chave, não consigo, ele não abre para mim, é o problema no meu computador, eu sei que é, mas até comprar um novo vai ter que ser assim, meio capengando. Não Eu carrega. acabo fazendo no horário do expediente. Deixa eu ver. Coloca o meu, porque eu estou pelo celular. Lu. Qual o teu nome, Pro? É Edinalva, né, que você está pedindo para colocar, né? Edinalva. Eu estou pelo celular, não consigo digitar. Edinalva da Costa, deixa eu digitar lá. Cadê aqui? Edinalva Costa. Deixa eu ver se eu digitei certinho. Deixa eu ver se tá lá. Formas de comunicação. Tá difícil de encontrar uma falha, né? Porque a professora parece que faz tudo certo. Quando é muito bom, é ruim da gente fazer, né? É igual implementação, às vezes a gente escolhe um professor muito bom, né, para a gente fazer, e aí fica difícil de você encontrar. Claro, não tem ninguém perfeito, né? Mas tem que ficar garimbando ali.
coloquei 2 perguntinhas ali na escutativa. O que você, professor, considera uma comunicação clara? Como você efetiva essa comunicação? Sim. Não sei se pode ser, né? Pesquiseira na lista e vou colocar o conteúdo lá, tá? Eu trabalho com o 1º a 5º ano, e às vezes, quem trabalha com média, a gente que trabalha com os maiores, às vezes a gente usa algumas palavras que eles ficam olhando assim para a gente. Professora, o que é isso, né? Então, assim, uma linguagem acessível, né? É uma diferença, né, de vocabulário. Às vezes a gente trabalha em mais de uma escola, até de uma escola para outra, né? Já teve época de eu trabalhar em escolas em bairros diferentes e sentir, às vezes, nas mesmas séries, inclusive, essa diferença, assim, dos estudantes, né? Do acesso, né? Etária. Coloquei lá, então, utilizar uma linguagem adequada à faixa etária, utilizar vocabulário, né? Utilizando vocabulário. E talvez ela retomar essa orientação clara, né? Ela orienta bem, porque mas na visão dela fica claro, mas como mesmo a gente fala sempre, os alunos compreendem de uma forma, né, diferente. Então, pode ser que para alguns esteja claro, mas para outros não. Então, retomar essa orientação, perceber se todos, né, se apropriaram dela, da comunicação proposta. Isso. Qual foi o conteúdo de... gostei. O solo, né? Compreendem. Termos técnicos. Eu acho que é bom a gente colocar ali no início mais aquilo, né, os conhecimentos prévios, partir dos conhecimentos prévios, ou até de perguntas engajadoras, né? Que nem ela disse ali como é que ela perguntou para os alunos, vocês acham que foi os ETs que construíram as pirâmides? Quer dizer, isso é uma pergunta engajadora, porque daí você já cata todo mundo ali só nessa pergunta, né? Então, que perguntas poderia fazer, ou trazer um vídeo, ou alguma coisa que realmente puxasse eles, né, para a aula. Coloquei lá já no desenvolvimento do acompanhamento. Quem vai apresentar, meninas? Pode ser a Luciana, né, Lu? Não pode ser você?
E posso apresentar. O problema é que alguém tem que apresentar e eu tenho que enxergar a tela. Mas eu estou aqui, me batendo. Não, apresentar a tela eu apresento, eu coloco, a minha tela já está apresentando, daí só para falar e explicar ali. Sim, se precisar, sim, pode deixar. Aí é que eu não estou vendo, sabe? É uma dificuldade isso. Um dia eu vou ter que superar essa coisa aqui. Porque não consigo enxergar no computador ali, e aqui no computador, eu agora, deixa eu ver se eu estou vendo a tua apresentação. Eu estou vendo agora a tua apresentação. É que vai ficar maior depois, né? Agora está pequena, mas... Isso, depois eu apresento inteira, daí ela fica grande ali para você. Fica grande, aí eu enxergo. Uhum. E daí Tá eu bom. coloquei como combinados ali a observação de sala de aula. Vocês acham que tem mais alguma coisa que a gente deve colocar? Eu acho que a observação de sala de aula acaba sendo um remédio para muita coisa, né? Eu acho que se não tiver também a gente não tem argumentos, né? Porque é só observando mesmo lá o trabalho diretamente que a gente pode ajudar o professor. Senão, às vezes, a gente vê um recorte e pensa que é a aula inteira, né? A ideia é mesmo, acho que é uma observação, embora não seja fácil, né, gente? A gente sabe que não é fácil a luta de vencer as demandas do dia, né? Do dia a dia. Mas a gente tem que criar brechas. Eu não sei vocês, mas eu, por ser noturno, o que eu mais faço é busca ativa, gente. É só isso. É a parte mais chata do nosso trabalho. Eu disse um dia quero escrever um livro sobre isso. Falo, a Sheila, que é minha companheira do dia a dia, a gente perde todo dia, no mínimo, 2 aulas. Porque, assim, é o mesmo serviço todo dia, sabe? Enxugar gelo, né? Literalmente. Eu não sei vocês, mas eu falo. E, assim, o aluno que não vem, pelo menos no noturno, ou é porque está trabalhando, ou porque está doente. O que não está desistente mesmo, já desistiu. Sim. E eles querem que o aluno tenha 95% de frequência, ele não vai conseguir. Não vai. E ainda digo mais, completo a tua frase. O aluno que não vem, você pode plantar a bananeira. Você pode pagar para ele vir, que ele não vem, né? Esse que é o grande problema. Porque, às vezes, a gente deixa a nossa energia muito para esses problemas, né? E todas as escolas é igual. Pode ter mais, pode ter menos, mas todas têm esses problemas. E são esses que minam a nossa energia, às vezes nos desmotivam a desenvolver um trabalho até melhor, né? E tal. Aí, hoje eu até brinquei na escola, a Sheila tá aí, eu disse assim, ai, que legal, porque hoje a gente fotografou um monte de boas práticas, sabe? O pessoal, assim, hoje capricharam na segunda chuvosa, e foto daqui, aula dali, mas a gente só foi para ver mesmo, a gente não estava observando a aula em si. Aí eu disse para a Sheila, ai, devia ter uma divisão de trabalho, eu só queria ficar assim, só para registrar boas práticas. Ainda brinquei com ela. E a pedagoga mais nova fica com os pepinos, buscativo, não sei o quê. Aí eu que sou sozinha à noite, não tem nem o que Nossa, quem dividir. Tadinha de você. Não tem diretor, não tem pedagogo, Nossa. Não tem ninguém. E aí, se você fixar na boa prática, eles vão dizer que você deixou os alunos ficarem invadidos, né? Olha, fora o SAEB, que eles querem que a gente foque no SAEB. Olha. Só Jesus na causa mesmo. É fogo. Ai, ai. Ai, ai. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram acrescentar, falar, sugerir?
Acho que tá bom. Tá, né? Lu, acho que está tudo ali. Eu vou colocar para apresentar para você já ver se você enxerga bem, tá? Tá bom, beleza. Fica bom assim, Lu? Pois olha, ele está bem pequenininho no canto. Eu não sei se é o layout das minhas pessoas aqui, que eu vou tentar esconder as pessoas daqui para tentar ampliar. Mas ele está bem pequeno. Você pediu para apresentar? Faz um teste aí para apresentar mesmo. Pediu? Já tá apresentando. É, Ó, puxa tá vida, apresentando. olha, não enxergo quase nada. É. Incrível mesmo, né? Que coisa chata. Ali tem sugestão, tá bem pequenininho. Deixa eu ver se é o layout meu aqui, porque tem aquele jeito de diminuir, alterar o layout, né? Pode ser. Deixa eu ver aqui. Vou Também estou tentar tentando aqui de novo, ver se fica maior aqui. destaque, vou tentar ver o destaque. Não, o destaque é pessoa. Quero ver. Não, não é o destaque. Vamos ver, alterar o layout. Automático fica grande. Barra lateral, quem sabe? Vamos ver. Puxa, que estranho, mas é bem pequenininho. Agora só fiquei eu e o texto, mas eu enxergo ali formas de comunicação, desenvolver formas de comunicação, aí o resto não estou enxergando mesmo. Que estranho. Você compartilhou ali o link dele no chat? Tente compartilhar. Compartilhei, tá ali no chat. Tá ali no chat. Agora eu consegui ver no celular. Agora deu. Ah, então tá. Tá, deu. Vou deixar aberto, não vou sair daqui. Objetivos, daí pontos de atenção, escutativa, certinho, estou enxergando tudo. Isso. Mas e aí a aula? Nós não buscamos a aula, né? Tá ali, ó, a aula 32, ela 32, colocou, né? Tá aqui, ótimo. Alguém colocou para nós. Tá, joia. Tem um pessoal colocou as habilidades ali também. Já e tá que tudo trabalha. Uhum, joia. Beleza. Cada uma foi preenchendo um pedacinho, foi rapidinho. Que legal. Então, tá bom. Estamos aqui já no quarto.
Tudo certo por aqui, pessoal? Tudo certo. Agora demos assim uma paradinha. Então, tá ok. Já está acabando o tempo também, né? Só vamos esperar os colegas voltar, daí vocês fazem a apresentação. O pessoal está voltando, só mais um pouquinho. Já vamos iniciar a apresentação. Ok, voltou todo mundo, então vamos dar sequência aqui, tá? Então, conforme a gente havia combinado, o grupo 1 vai fazer a apresentação do acompanhamento da atividade, né, que foi elaborado por eles. Quem vai apresentar para nós? Do grupo 1, no qual está a Andressa, a Carolina, Edinalva, Gisley, Luciana, isso. Elas me escolheram. Só um pouquinho, Luciana. Pessoal, vamos abrir a câmera. Quando a gente volta com a câmera desligada, tá? Pode ficar à vontade, Luciana, para falar. Ok. Então, a gente conversou ali, nós mantivemos o objetivo, né, do trabalho, desenvolver formas de comunicação eficazes na transposição didática das aulas. Aí, no começo, a gente estava pensando ali, pelo próprio relato, né, pelo próprio exemplo da situação, dá a impressão, assim, que a professora cumpre tudo, né, ela orienta bem, ela esclarece, né, então, essa é uma situação que a gente enfrenta também no dia a dia, porque às vezes a gente escolhe até para uma implementação ou uma observação de um professor, não é que tem poucas falhas, mas ele faz um trabalho tão bom que a gente quebra a cabeça para encontrar uma brecha, né, até de sugestão de melhora do trabalho. Né? Os pontos de atenção identificados foram estudantes desconexos com o processo de aprendizagem e sem compreender conteúdos trabalhados com pouca efetivação da aprendizagem, né? Aí, na escutativa, nas questões propositivas, o que surgiu? O questionamento. O que você, professor, considera uma comunicação clara? Né? Aí a gente até pensou na questão assim, às vezes o que é claro para mim, ou às vezes o que é claro para aquele aluno que tem um desenvolvimento melhor, não é tão claro para aquele que é, digamos, não estereotipando, mas os TDAHs da vida, aqueles que precisam que você fale de novo, que você chegue mais perto, que você fale mais direcionado a ele, né, talvez. Então, essas diferenças de alunos que vão nos dizer, né, se ela é clara ou não é. Como você consegue verificar se os estudantes estão compreendendo a sua fala? Então, quando você faz essa proposição para o professor, é bem interessante essa questão da propositiva. Há algum tempo, quando a gente aprendeu sobre os diversos feedbacks, né, que esse é do sanduíche, né, da linha do feedback sanduíche, né, Ana, você que trabalha mais. Então, essa proposição, na verdade, o que é? É um Sócrates da vida, né? Você faz a pergunta para o aluno, né? Você não responde para o professor nesse sentido, você faz ele pensar. Isso é muito interessante porque quando o professor busca essa resposta, você não fica como aquela pessoa, ou sabe tudo, o pedagogo também aí dá, como diz, dá dicas e não vem para a sala de aula para ver como é que é. Aí, então, mas é o próprio professor que reflete a sua prática. Então, as questões propositivas são sempre importantes. Aí, a aula do RSO ficou a aula 32, né, degradação do solo, onde temos ali os descritores trabalhados no acompanhamento da atividade, né,
bem interessante essa questão dos descritores, a gente pensa, virou uma febre, mas quando a gente vê um resultado de prova Paraná e você vê os descritores ali, tão na cara, né? E o que é mais legal, e eu acho que isso todos nós vemos, houve uma era de negação da prova Paraná, né? É só mais uma, sabe? Houve uma era assim não tanto tempo atrás, né? E ainda a gente tem alguns resquícios disso, mas ela já superou, porque ainda esses dias o diretor, quando ele pegou ali aquela planilha que sai notas, e foi para a sala de aula para dar uma elogiada nos alunos, assim, de um modo bem rápido, e aí o professor disse, mas é esse que se destacou no Matifique, esse que se destacou em redação, aquele que tirou a nota melhor. Acaba que, assim, tem os que chutam, tem os que acertam chutando, mas o que se destaca, aquele que aprendeu, ele mostra na prova Paraná, né? Então, isso é bem interessante, essa febre dos escritores, não é uma febre, é uma necessidade, né? Vou tentar mudar aqui a tela, deixa eu ver se eu consigo, porque eu estava sem tentar achar aqui. Deixa eu ver quem que está mudando a tela. Agora foi. Isso. Então, os conteúdos estudados, né, no GE, a comunicação assertiva, né, todo o nosso encontro de hoje foi esse, né, e eu penso que se fosse falar sobre comunicação e que os maiores problemas na escola, eles se dão mesmo pela comunicação não ser assertiva. São os exageros, são essa dificuldade, né, daí da aprendizagem em função da comunicação. A gente ouve muito assim, isso acaba sendo um instrumento de controle do professor, um instrumento de vingança pode ser, né? Todos nós já tivemos em algum momento de sala de aula, no sentido assim, eu estava explicando, você estava me atrapalhando. Às vezes o aluno até pergunta, né, de novo, eu vou explicar novamente para quem estava me ouvindo, né? Então, essa questão aí da comunicação assertiva, meu Deus, gato, sai daqui, o gato veio aqui agora, o gato mesmo, o gato de repente. Aí, é muito importante, e a aula toda de hoje foi sobre isso, né? Aí nós temos lá fortalecimento da praxis pedagógica, então, a partir do conhecimento prévio dos estudantes, utilizar perguntas engajadoras, porque o aluno tem essa bagagem, o aluno tem um conhecimento, e hoje em dia, né, com a facilidade do acesso à informação, né, porque o conhecimento é a escola que transforma a informação no conhecimento, a escola ou o mediador, no caso, o professor, né, e utilizar a linguagem adequada para a faixa etária, né. Aqui também foi falado ali no grupo a questão do vocabulário, porque aquilo que, também foi retomado antes, né, que às vezes o professor pensa que está tão claro para o professor, mas o professor tem anos de prática trabalhando aquela mesma aula e o aluno está se deparando com o conteúdo agora, né? Hoje eu mesma substituí uma professora de ciência, ela deixou uma atividade pronta e eu levei lá para a sala. Nossa, eu tive que olhar umas 2 vezes, porque a gente estava retomando com eles. Era um estudo dirigido bem legal, assim, sobre plantas, briófitas, aquelas coisas todas. Nossa, termos que eu vi lá na minha juventude, pensei, nossa, eu não sei escrever mais isso, porque a gente se afastou daquele conteúdo, né? Então, não domina. Imagine os alunos que às vezes nem tiveram acesso, né? E o feedback com estudantes para verificar se eles estão compreendendo. Esse feedback é muito bacana. Há alguns anos, na prefeitura de Ponta Grossa, quando eu estava ainda na prefeitura, já se adotava uma técnica de, no início da aula, você colocar o objetivo, e a gente tem conseguido trabalhar um pouquinho com os nossos professores agora. Isso está naquele livro Sala de Aula Nota 10, onde você apresenta, né, o objetivo da aula, você já apresenta, olha, hoje nós temos que aprender aí a questão dos solos e tal, escreve o objetivo, deixa escrito. Quando está acabando a aula, porque o final da aula realmente é um sufoco para os professores, né, principalmente se é a última, se a aula terminar 11h40, 11h25 já estão fazendo fila em cima da cabeça do professor, querendo ficar na porta, né, é difícil, e isso a gente tem que ajudar o professor e trabalhar algumas técnicas com eles. Senta todo mundo, guarda o material, porque parece que a ânsia mesmo é guardar o material, né? Ai, acabou a aula, guardei o material. Acomoda os alunos e retoma esse objetivo, né? Ou faz 2 ou 3 perguntas sobre o conteúdo trabalhado, né? Quando ali no começo, né, você tratou, ali está no conteúdo, estava abrindo os slides agora, aquele professor que faz essas perguntas, ele tem melhores resultados. Vou contar uma prática, um minutinho bem rápido aqui. Nós temos uma professora excelente, a gente tem na escola professores excelentes, mas essa se destaca no quê? A Sheila está aqui e vai contribuir também.
Ela é uma professora tradicional, mas sabe aquele tradicional que trabalha bem, que respeita o aluno, e o professor mesmo, né? Varia, coloca algumas práticas inovadoras, mas ela trabalha tradicional, ela trabalha com tarefa escrita em casa, sabe? E tal. E a gente foi ver o resultado da Prova Paraná, hoje ainda a gente teve um assessoramento, e ela, que bom que você me elogiou, assim. Então, para os alunos, até ela diz, ela é tida como bruxa, porque ela cobra, ela dá aquelas questões eles levam para casa, tem um tempo para fazer, depois ela corrige. Só que o desempenho das turmas dela na Prova Paraná foi bem melhor do que em outros componentes que não há essa prática, entende? Dessa cobrança formalizada pelo estudo, ela cobra e depois pede e mande para os alunos e coloque no grupo de pais que 10 não fizeram as minhas questões, sabe? Parece uma coisa assim que se pensa meio neurótica, não, é realmente trabalhando o conhecimento com os alunos, porque a Prova Paraná provou isso, a rede parece que foi 50, não sei quantos, as turmas dela de 8º ano foram 80, 70, sabe? Legal, né? Então, é isso aí, esse feedback, ali alguém colocamos a criação do glossário de termos técnicos, né? E para combinar tudo, que foi a cereja do bolo, a observação de sala de aula. Daí a gente entrou para um outro viés, que a gente ficava gastando nosso tempo muito em busca ativa, eu já chamo de busca ativa eterna, né? E de enxugar gelo. Que a gente não pode abandonar, mas a gente acaba despendendo muita energia nesses alunos que alguns serão mesmo reprovados, não que a gente tenha, reprovou, não é isso, sabe? E a gente acaba deixando um pouquinho de lado esse, talvez, retorno, e a gente tem que criar brechas para ter essa observação aí de sala de aula com mais frequência, para a gente poder até ter argumentos para fazer proposições e sugestões e colaborar com o professor, porque eu já entendi há muito tempo e consegui passar isso para os professores, conseguimos, que a observação é um caminho de parceria, né? Parceria. Se não for isso, não precisa fazer, né? Porque o professor, ele precisa se sentir acolhido. Com todas essas dificuldades, às vezes uns se dão melhor, outros não, mas nós somos, na verdade, nós não pegamos só o aluno, nós pegamos o professor pela mão, né? E eu acho que a gente tem um papel muito, muito importante. E também nós, a comunicação nossa assertiva também é importante, né? No trato com o professor, porque a gente pode motivar, desmotivar, ou ajudar a pedir demissão, né? Quanto Então, poder, né, Luciana? de poder. Quanto poder. Isso Eu falei mesmo. muito, né? Pessoal, palmas para o grupo 1 e também para os outros grupos. Então, combinamos que vocês coloquem o link lá no chat, não, no nosso WhatsApp, para todos terem contato, mas muito bem explicado, Luciana. Parabéns para todos vocês. Pessoal, agora a gente vai para o momento do Queremos Te Ouvir, tá? Opa! Eu coloquei o link ali no chat. Eu vou apresentar aqui para vocês a tela, tá? Aqui. Se a Carolina quiser parar o compartilhamento. Pessoal, então assim, ó. Muito importante que vocês preencham esse formulário em todas as reuniões, porque ele se refere à reunião específica, tá? Então, para que possamos continuar nossa jornada com o mesmo entusiasmo e aprendizado deste encontro, use o formulário para registrar suas impressões. Sem problema, Carolina, imagina. Pessoal, então, o link está aqui do Queremos Te Ouvir, e aí eu quero combinar com vocês que quando vocês terminarem de preencher, vocês vão colocar a cor favorita de vocês aqui no chat, tá? Esse vai ser o nosso combinado aí para dizer que vocês já preencheram. Oi, Vânia? Prof, eu coloco a minha turma? Não, Vânia, você vai colocar a turma J, tá? Você é da turma R, né? Isso. Eu já marquei aqui para te dar presença. Obrigada, prof. Nada. Coloca a turma J, porque foi nessa turma que você participou hoje. Então, você vai deixar, né, a sua opinião em relação ao roteiro de hoje com essa turma.
Já tenho vermelho, verde, preto, verde, azul, verde Tiffany, que chique. Azul serenete, é isso? Verde oliva. Perfeito, pessoal. Escrevi errado, é azul Serenity. Serenity? Ai, que bacana. Eu vou escrever direitinho. Imagina, sem problema. Pessoal, olha só, o nosso plano de ação precisa ser entregue até sexta-feira, porque essa é a nossa última semana antes do recesso, tá? Vocês perceberam que eu postei para vocês um vídeo que foi feito por uma colega formadora, Cristiane, e ela explica bem certinho como preencher esse plano, como organizar esse plano de ação. Alguém conseguiu assistir o videozinho? Ele tem 16 minutos. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem assistir. E se persistir a dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Combinado? O nosso relato de implementação, então, é para ser entregue até o dia 8/8. Nós temos na página do Saiba Mais alguns materiais, né, para aprofundamento do conhecimento em relação ao tema que foi trabalhado hoje. Como exemplo, a aula 10, a importância da comunicação na aprendizagem, comunicação efetiva no processo de ensino-aprendizagem para educadores em tempo de pandemia e pós-pandemia, e também um material de apoio, né, Pedagogo em Foco, da reunião 7. Esse material também está postado lá na nossa biblioteca, tá, pessoal? Está escrito reunião 7, o tema da reunião, e lá vocês encontram esses materiais para aprofundamento do conhecimento. Eu vi que algumas pessoas colocaram que ainda não conseguiram assistir, mas que vão assistir o videozinho, né? Então, ó, tá combinadinho. Qualquer dúvida, vocês entram em contato. Só lembrando, né, que é bom vocês escolherem 2 frentes, elas se casam muito, né? Então, não vai ser difícil. Síntese. Quem não entendeu, levanta a mão. O que você não entendeu, Manolito? Nada desde março até agora. Ai, ai, né? Quando o aluno responde assim, e ele tá com uma cara lá de desespero, né? O professor na aula pode evitar que cenários como este da charge aconteçam? Vânia tá com a mãozinha levantada, gostaria de falar um pouquinho para nós? Não, prof, eu esqueci de tirar. Mas aproveita e já fala um pouquinho. Como que a gente pode? Então tá bom. Deixa eu ver. Bom, o que eu gostei bastante da aula hoje é que, e acredito muito, é dessa questão de pensar nas perguntas, né? E não é hábito nosso, dos professores, de deixar essas perguntas é a questão do propositivo, né? Que nem tem para o pedagogo aí, né? A gente tem que pensar em quais perguntas vai fazer na hora de atividade e também tem que levar os professores a pensarem sobre aquele conteúdo, quais perguntas que eles vão fazer. Então, eu acho que se o professor tem esse tipo de trabalho, como foi colocado na teoria de hoje, no começo da aula, como conhecimento prévio, no meio para engajamento e no final para avaliar, dificilmente vai acontecer o que está mostrando aí na charge. Pode ter, né, ainda, porque a dinâmica da aula pode não favorecer a todos, né? Nós temos diversas formas de aprendizagem, mas acredito que diminua bastante. Isso mesmo, Vânia, concordo com você, exatamente. Tem que saber perguntar, né? O que você não entendeu, Manolito, né? Daí ele já diz, nada desde março até agora, ou seja, né, estava na escola, não tinha aprendido, não tinha entendido e também não tinha se manifestado antes, né? Mas acontece, né? Cursista, compartilhou sua implementação com os estudantes nas redes sociais? Queremos acompanhar. Então, marque EducaCãoPR e use o hashtag Formadores em Ação.
Olha que bacana, pessoal, nós já vivenciamos a reunião 7, estamos nos encaminhando para os finalmente. Na reunião 8, que vai acontecer após o recesso, nós vamos tratar da recomposição e o clima de sala de aula, tá? Então, é o último, né, a última frente lá da rubrica que a gente vai estar trabalhando. Depois, nós vamos ter a reunião 9, que é um tema comum para todos os grupos de formadores, tá? Então, todos os temas vão trabalhar o SAEB e a recomposição, todos iguais. E aí... A Ana travou, né? Sim. Travou, ainda bem que estava no final. Ela passou 2 minutos. Eu acho que a internet dela que tá ruim, né? Eu achei que era Sim. minha. Eu também gostei. Mas até que demorou hoje. Pois é. Virem, semana que vem não tem, então. Só nos vemos após o recesso. Semana que vem não tem? Não, ela falou que não tem, viu, Sheila? Mas do dia 4 ao dia 8, não é? Daí na segunda que vem? Se a gente gazear, não quero ninguém fazendo buscativa. É 4 a 8 de agosto. A culpa é da Luciana. 4 a 8 de agosto. 28 a 1 de agosto. Nós vamos nos ver novamente no dia 28 do 28 quando voltar dos alunos, né? Agora vocês estão todos sorrindo, né? Eu ali no 4 achando que era 4 a 8 de agosto, eu achando que era segunda que vem, da semana do 4 a 8 de julho. Não, segunda dá para marcar um shopping, ó. Hoje é dia 30, depois a gente vai se ver só no dia 28. Vamos ficar aí um tempinho, né? De recesso do GE. E aqui, pessoal, então, acontece na escola. Do dia 10 de julho ao dia 23 de julho, tem o recesso escolar. Do dia 28 de julho a 1 do 8, ação Fala Estudante. Do dia 12 do 8 a 14 do 8, a aplicação da segunda avaliação diagnóstica SAEB, né, da recomposição. Então, nossa agendinha ali tá organizadinho. Eu vou parar agora o compartilhamento, a apresentação, só que eu vou pedir para alguém tirar um print. Eu vou tirar também, só para vocês verem como que a minha internet está maravilhosa. Alguém poderia tirar para mim? Print? Pessoal, eu tirei. Depois vocês entram lá no grupo do WhatsApp para vocês verem. Todo mundo com a câmera fechada. Sério? Mas a minha internet... O meu ficou alguns abertos. Vamos ver. Não, eu sei que vocês estão com a câmera aberta. Tá horrível hoje a minha internet, tá? Vocês estão todos... Só a Sheila tá com a câmera aberta para mim e ainda tá travada. Só eu participei. Sheila! Não, olha só, coleguinha. Vocês estão vendo? Ana, eu queria falar com você 2 minutinhos só, na hora que acabar. Então, tá bom. Eu vou parar a gravação, tá? Pessoal, desejo a vocês um recesso maravilhoso. Ainda tem uma semana para trabalhar, né? Mas loguinho vamos estar descansando. Aproveitem bastante, curtam a família, né? Limpem a cabeça dos problemas para voltar com toda energia, terminar o ano letivo, terminar a nossa jornada aí com sucesso. Combinado? Cuidem-se e até dia 28.